Olá, hoje iremos falar um pouco de porcentagem. Para a fabricação de 300 kg de ovos de Páscoa crocantes, foram necessários 15 kg de nozes e o restante de chocolate. Isso significa que em cada 100 kg de ovos, há 5 kg de nozes. Então aqui a gente tem uma motivação do porquê isso dá porcentagem. Então observe que na segunda frase do primeiro parágrafo, está dizendo o quê? Que em cada 100 quilos de ovos a 5 quilos de nozes. Então a pergunta fica, o que isso tem a ver? Observe que eu peguei os 300 quilos de ovos e dividi em 3 porções de 100 quilos. E se você for analisar lá a porcentagem, a gente está escrito porcentagem. No meio da palavra tem cento. Cento vem de 100. Isso vai ficar mais claro agora no próximo parágrafo. Ó. Podemos dizer também que em um cento de quilogramas desses ovos, há 5 quilos de nozes, ou seja, a quantidade de nozes que compõem esses ovos é de 5%. Então, quer dizer, ó, em um cento de quilogramas desses ovos, há 5 quilos de nozes. Então, quer dizer, a cada 100 quilos de ovos, há 5 quilos de nozes. Aí como que a gente pode representar isso? Aí é onde que vem o símbolo matemático, esse símbolo matemático que eu vou grifar aqui, ó. Esse símbolo matemático que eu vou grifar aqui. Que ele indica o quê? Indica a expressão por cento. E aí como que a gente lê? A quantidade de nozes desses ovos é de, vou grifar aqui, 5%. Então quer dizer, essa ideia de que a cada 100 quilos há 5 quilos de nozes, isso a gente vai denotar isso como sendo o quê? 5%, ou seja, a cada 100 quilos de ovos há 5 quilos de nozes. Como que eu posso indicar, então, a quantidade de nozes em 100 quilos? Então, eu posso indicar isso como sendo o quê? 5%. Então, em vez de eu falar assim, olha, a cada 100 quilos de ovos vai ter 5 quilos de nozes, eu posso falar assim, olha, a cada 100 quilos de ovos, há 5% de nozes. A expressão x%, né? Então eu vou até escrever aqui a expressão x%, que se lê x%, é chamada de taxa percentual e representa a razão x por 100, ou seja, x% é igual a x dividido por 100. Novamente repetindo, então quer dizer, quando eu falo que se eu tenho 5% de 100 laranjas, quantas laranjas eu tenho então? Obviamente eu tenho 5 laranjas. Então você pode falar assim, olha, tenho 5% de 100 laranjas. Eu tenho 5 laranjas pela explicação que eu estou falando aqui. Agora, como é que eu poderia fazer essa conta? Então eu vou fazer 100 vezes 5% dá para ser escrito como sendo o quê? 5 sobre 100. Então eu vou fazer o produto aqui, vai ficar 100 vezes 5 dá 500. 500 dividido por 100 é igual a 5. Aí você vai falar assim, mas espera aí, não precisava fazer a conta. Eu sei que se eu tenho 100 laranjas, se eu tenho 5% de 100 laranjas, eu tenho 5 laranjas. Agora, e se eu tiver 20 eu tenho 5% de 20 laranjas. Então eu tenho 20 e eu tenho 5% de 20 laranjas. Como é que faz então? Aí é a mesma coisa, eu vou fazer 20 vezes 5 sobre 100. Isso vai dar 100 sobre 100, porque eu vou fazer o produto aqui, né? Que vai dar 1. Então, quer dizer, quando eu tenho 5% de 20 laranjas, eu tenho uma laranja. Mas aí observe que, de cabeça, talvez já não fique tão fácil de você calcular quanto que é 5% de 20 laranjas. Mesma coisa se eu tiver, por exemplo, eu tenho 10 laranjas, eu tenho 5% de 10 laranjas. Quantas laranjas são? Então eu vou ter que fazer 10 vezes 5 sobre 100, que vai dar 50 sobre 100, que vai dar, bom, posso escrever aqui embaixo, 50 sobre 100. Deixa eu apagar aqui. Então tá.
Só reescrevi aqui, 50 sobre 100. Dá para dividir em cima e embaixo por 10. Por 10. Então, isso vai dar, por 10, vai dar 5 sobre 10. Ainda daria para dividir por 5 em cima e por 5 embaixo. Então, vai dar 1 sobre 2. 1 sobre 2 é meio. Então, quer dizer, se eu tenho 5% de 10, na realidade, quantas laranjas eu vou ter? Eu vou ter meia laranja. Aí, para continuar aqui, só mais uma explicação. Por exemplo, digamos que o meu lucro foi de 130%. Então, eu posso escrever isso como sendo 130 sobre 100. Isso daqui dá para simplificar? Dá, eu posso dividir em cima e embaixo por 10. Isso vai dar 13 sobre 10. Isso daqui é o que a gente chama de fração irredutível. Por quê? A divisão de 13 por 10 não vai dar um número inteiro, tá? E, digamos, o 13 é um número ímpar. Então, além de ser um número ímpar, é um número primo. Então, não existe um número que divide o 13 e o 10 ao mesmo tempo. Por exemplo, que nem aqui. Essa fração é uma fração redutível. 130 sobre 100 é uma fração redutível. Por quê? Porque eu consigo simplificar ela dividindo o numerador e o denominador por 10. Então, 130 sobre 100 é uma fração redutível. Já 13 sobre 10 já é uma fração irredutível. Por quê? Porque eu não consigo um número que eu divida o numerador, ou seja, a parte de cima, e o denominador, a parte de baixo, pelo mesmo número, né? Aqui, o 130 por 110, eu consigo dividir tanto o numerador, que é o 130, como o denominador, que é o 100, por 10. Então, é uma fração redutível. Já que o 13 por 10, eu não consigo um número que eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, isso aqui é o que a gente chama de fração irredutível. Então, 113% dá para ser escrito como essa fração aqui irredutível. Agora, se eu pegar o 113 e dividir por 10, eu consigo chegar nesse número aqui, ó, 1,3. Mas 1,3 não é um número inteiro. Então, por isso que 13 sobre 10 é uma fração irredutível. Aí eu cheguei nesse número aqui. Aí, então eu posso também falar que 113 dá para ser escrito como sendo esse número aqui na forma decimal. Então, 113% dá para ser escrito como sendo uma fração irredutível, e a fração irredutível eu consigo transformar ela em um número decimal. Então, se eu tenho um número decimal, eu consigo transformar ele na forma de fração, e depois, então, o número estando na forma de fração, eu consigo representar ele pelo símbolo matemático de porcentagem. Por exemplo, se eu tenho aqui 11%, 11%, se eu for escrever na forma de fração, 11% é equivalente, pela definição que a gente colocou ali, a 11 sobre 100. Agora, 11 sobre 100 é uma fração irredutível, porque eu não consigo dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, eu já transformei a porcentagem em uma fração irredutível. Agora, essa fração irredutível dá para escrever como sendo um número decimal. Que número decimal? 0,11. Então, aqui nós temos o número decimal, 11% dá para ser escrito como sendo um número decimal, e um número decimal dá para ser escrito como sendo uma fração irredutível. Então, dá para a gente sair aqui de porcentagem, do símbolo de porcentagem, e para a fração irredutível, e de fração redutível dá para a gente ir para um número decimal. Então, qualquer número decimal dá para ser escrito também. Qualquer não, né? Se a gente for pensar em um número decimal, sendo que não tem dízima periódica, aí não dá para mim transformar ele em fração. Mas se o número é um número na forma decimal, na maioria das vezes dá para transformar ele em fração. Transformando ele em fração, eu consigo representar ele pelo símbolo de porcentagem. Então, dá para a gente sair do símbolo de porcentagem e escrever o número na forma de fração, e depois de fração, escrever ele na forma decimal e vice-versa. Aqui tem a bibliografia. Esse conteúdo de porcentagem tem no livro do Manuel de Paiva, Matemática, volume único,
Gostaria de agradecer a atenção de todos e reforçar que no canal tem vídeos sobre outros assuntos, sobre assuntos de cálculo de área, cálculo de volume, cálculo de equação do primeiro grau, equação do segundo grau, inequação, funções trigonométricas, regra de 3, arredondamento. Então, quem quiser, está chegando no vídeo pela primeira vez, quiser se aprofundar, é só fazer uma busca aí no playlist do canal que vai encontrar esses assuntos.